Agora, você é convidado a entrar em um mundo onde o pensar, o ouvir, o entender, é a principal ferramenta para você encontrar as respostas que tanto procura. Está começando Sextando no Divã, um podcast que vai te levar a um andar mais alto do conhecimento. Felipe de Castro recebe convidados para um bate-papo sobre o cotidiano e tudo aquilo que você busca para viver uma vida melhor. Sextando no Divã. Sente, deite, fique à vontade. Poucos aqueles que não deitaram, né? E hoje o assunto talvez seja o assunto da emergência do dia. Vamos falar um pouco sobre para que serve a psicanálise. Só um pouquinho, Felipe. O microfone não está... Não está funcionando? Não. Eu senti que ele não estava saindo nada aqui no retorno. Bate aí. Só um pouquinho, Felipe. Tem algum cabo solto aí. Pega aquele outro, Felipe, passou já. E esse daqui tá funcionando? Está. Agora sim. Só um pouquinho. Vai de novo. Bate de novo para ver qual é. De novo. Isso. Pode começar de novo. Ali o olá e daí o quarto. Ah, beleza. Beleza? Deixa eu só puxar aqui. Som. Agora sim. Vai ter musiquinha aí entrando ou não? Não. Só 3, 2... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextando no Divã. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui nos estúdios da rádio Voz Livre TV o meu amigo de longe, também escritor, professor e psicanalista, o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo, não é a primeira vez aqui, né? Mas agora nesse formato é um pouco diferente. Então tá um formato agradável, não? E da outra vez não fosse, né? Mas dá um ar de conversa mais livre para reforçar o nome da rádio, né? Uhum. A ideia é essa mesmo, é que a gente tem aqui um bate-papo, estilo assim, mesa de bar, mas sem o bar e sem a mesa. Sem o essencial. Sem o essencial, né? Mas a pergunta que a gente inicia o dia de hoje, talvez seja a pergunta da ordem do dia também, que é a seguinte: tu já provou o morango do amor? Pior que não, e eu tô apavorado, tá? Porque realmente tá uma espécie de psicopatia coletiva, assim, né? A gente rola os feeds aí, só tem morango do amor, mas... Eu só me lembro do morango do Nordeste, aquela música. Acho que sim, essa eu já provei, mas a comida não. Lembra um trecho ou não? Lembro, mas não vou cantar. Aí é um... Mas tu canta, não canta, não toca violão e não canta na igreja? Não, mas daí é um horror pra quem ouve, né? Não vale a pena. Não vale a pena o sofrimento. E o que tu acha dessa fetichização, assim, dessa histeria coletiva do morango do amor? Isso é coisa da psicanálise, não é? Não dá pra ler a parte da psicanálise? Em alguma medida, sim. Eu acho que mais o morango do amor, né, Felipe? Eu acho que são todos os ícones que a gente vem construindo ultimamente, né? Eu vou usar a palavra ícone aqui como um termo para qualquer imagem para a gente carregar o nosso desejo. Foi o morango do amor, foi o bebê reborn e nos preparemos para o que vai vir depois, eu não tenho ideia. Mas sim, acho que é possível uma leitura sobre o quanto o nosso desejo talvez esteja um pouquinho descontrolado e a gente vai criando essas fantasias aí, da qual o morango do amor é a da semana, talvez. Não sei, mas acho que passou da semana, hein? Tá quase um mês isso aí. Então eu tô bem desinformado. Eu fiquei sabendo agora faz uns 3 dias. É mesmo, tá quase acabando já o morango do amor, a safra do morango do amor. Onde nasce, né? Como é cultivado o morango do amor. Será que tem alguma coisa do significante amor? Eu acho que sim, tá? A palavra amor, ela sempre retorna, né? Apesar de, em alguma medida, me parece, ela seja uma certa palavra vazia. Um significante vazio, para usar um termo aí do Lacan, né? Um significante aponta para uma falta, a gente não sabe exatamente o que é. Né? Há uma falta de, vou chamar de subjetividade na vida contemporânea, né?
se a gente percebeu um pouquinho, até eu estava vendo esses dias um estudo no campo da moda, olha só, a gente achando da nossa individualidade, né? A roupa que eu escolho, a roupa que eu visto, expressa o meu sentimento, expressa aquilo que eu gosto. Na realidade, a gente se veste todo mundo igual e a gente não percebe, a gente está se vestindo todo mundo igual, né? A gente pensa mais ou menos parecido e não percebe e pensa mais ou menos parecido, né? Aqueles vieses cognitivos, a psicologia social fala tão acertadamente, né? Os vieses de confirmação, né? Ou todo mundo pensa igual eu, né? A gente está na bolha, ou ao contrário, né? O viés da excepcionalidade, né? Eu sou excepcional, só eu penso desse jeito. Então, há um vazio de subjetividade e a gente vai reproduzindo, né? Reproduzindo significantes e não apontam para coisa alguma. Significantes apontam para o vazio, para a destituição de vida subjetiva, daquilo que antigamente a gente chamava, né? Em algumas teorias talvez ainda se chame, mas aquilo a gente chamava de vida interior. Parece que a vida interior um dia foi popular, né? Não que o cultivo de si, eu acho que psicanálise sempre tem a ver com um certo cultivo de si ou cuidado de si, e aí a gente já entra numa seara bem importante, mas o cuidado de si, o cultivo de si, a vida interior parece que se esfacelou no mundo da tela, né? Então eu acabo repetindo comportamentos, repetindo atitudes, do qual o morango do amor, e daí você é perspicaz nesse sentido, né? A palavra do amor aqui aponta justamente para isso, e falta, e a gente não está sabendo exatamente definir o que é. O Lacan vai retomar essa conceituação do Platão, né? De que o amor é a falta, né? No mito do banquete lá do Platão, né? Exatamente. E tu vê nessa direção, então, o amor é falta. Talvez o morango do amor, o que falte aí é um pouco de amor, um pouco de morango, talvez uma doçura, um açúcarzinho, assim, um negócio nas relações. Talvez aponte para isso, mas talvez aponte para outra coisa também. No seguinte sentido, odeio esse discurso que está muito comum aí, um discurso um tanto sentimental, que também é herdeiro do amor romântico, né? Esse discurso sentimental que a gente vem construindo nos últimos 800 anos, pelo menos. Inclusive tem um livro muito interessante nesse sentido, de um escritor, se não me engano, suíço, Denis de Rougemont, que é O Amor e o Ocidente. O amor romântico foi inventado. Tem a ver com a poesia trovadoresca, tem a ver com as sagas lá da cultura germânica e por aí vai. Dada essa invenção e dado isso, a gente foi vivendo ao longo dos séculos, a gente imagina o amor uma espécie de sentimento, algo que nos acontece, que nos invade, que nos toma posse, como uma experiência quase mística, né? Encontrar o príncipe encantado, a mulher da vida, a metade da laranja. Me parece, psicanaliticamente, o amor não está nesse campo, ele não é da ordem dessa experiência e simplesmente me atravessa e pela qual eu sou surpreendido, né? O amor é da ordem do trabalho. Sabe, Felipe, eu sempre achei muito interessante que o Freud, várias vezes ao longo da sua obra, ele disse que a psicanálise é um tratamento para nos libertar, para amar e para trabalhar, né? De certa forma, o amor é uma espécie de trabalho subjetivo. É me tornar presente, é me decidir. E nisso eu estou chamando de um mundo destituído de subjetividade ou destituído de vida interior. Decidir-se por trabalhar e cuidar é muito difícil, né? É muito custoso. Então é mais fácil eu adoçar, né? Muito bem. É mais fácil eu colocar um tamponamento, né? Para falar um termo um pouco técnico, né? Para quem nos ouve, né? E nos vê, o tamponamento é isso, né? A angústia é constituinte de todos nós. A angústia nos faz ser humanos, né? Conviver com a angústia não é fácil. Encarar a angústia não é fácil. Superá-la é impossível. Ela está presente. Se eu não sinto angústia, eu me desumanizo, né? O que a gente faz? A gente vai tamponando, vai criando fantasias, vai criando comportamentos compulsivos, repetitivos, né? O morango do amor é mais um tamponamento, como é o bebê reborn, ou como são tamponamentos antigos e socialmente bem aceitos, né? O tamponamento do trabalho, por exemplo, o tamponamento de relações afetivas e não são refletidas, as pessoas ligam o seu botão de automático, né? A psicanálise é justamente o questionamento disso, né? A Badinter, ela vai repensar também o amor a partir de uma tese bastante perspicaz, que é a ideia do amor materno, do instinto do amor materno, né? Ela escreve um livro que gira ali na França da década de 70, rola uma efervescência
cultural e política também a favor e contra este livro, de modo muito apologético, apaixonado. E a tese central de que nem sempre as mães amaram seus filhos. Né? Então essa tese, acho que ela é perspicaz, inaugura um novo pensamento acerca do amor. Mas também podemos pensar que a ideia do amor, ela tem no Ocidente uma construção teórica ao longo de alguns livros. Pegamos Ovídio, Erich Fromm, então um psicanalista, e mais recentemente Christian Dunker. Né? Ambos têm um livro sobre o amor que é A Arte de Amar. Né? Eu acho que eu gosto desse nome, mas tem muita gente escrevendo sobre a arte de amar, me parece que o nome já saturou um pouco. Né? Não seria o amor também uma arte que exigiria técnicas, de certa forma? Porque qual é a compreensão que aí fora nós temos? De que o amor é um afeto que nos toma como uma espécie assim de súncubus de espírito maligno, nos desestabiliza, nos coloca em outro lugar e pouca coisa podemos fazer em relação a isso. Né? No entanto, o Erich Fromm vai defender a tese de que o amor é uma faculdade. Então, a faculdade de amar. Né? Tu vê nessa esteira também? Eu vou retomar a partir do Ovídio, né? Sem dúvida uma das obras mais importantes da literatura ocidental, que é o Ars Amatoria, em latim, a arte de amar ou a arte do amor. Né? Eu vou chamar a atenção para a palavra ars, Felipe. Em latim, a palavra ars ela é utilizada para traduzir o grego techne, que deu origem ao nosso técnica, tecnologia em língua portuguesa. Do século XVIII para cá, quando a gente tem o aparecimento a gente chama de arte burguesa, que é uma separação da arte daquilo que a gente chama de artesanato, né? A arte pro mero prazer, né? A arte deixa de ter uma finalidade. A gente começa a reservar a palavra arte para coisas mais elevadas, né? Coisas mais sublimes, sei lá como chamar isso. Mas a palavra arte, na sua origem, ela se refere a uma técnica de trabalho, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, na Idade Média, a arte do carpinteiro, a arte do sapateiro, a arte do pedreiro, a arte do agricultor. Então, quando o Ovídio está escrevendo Ars Amatoria, eu acho muito difícil pensar que o Ovídio está imaginando uma espécie de arte como a gente imagina hoje a palavra. O Ovídio está pensando numa técnica, e aí sim, o amor tem a ver com um trabalho técnico, e daí quem ouve pode pensar assim, nossa, mas tirou romantismo, parece tão reducionista, mas é justamente essa a questão. O romantismo exacerbado da nossa cultura, que vem já desde o século XIII, XII, pelo menos, e que vem sendo reforçado por estereótipos femininos, masculinos, familiares, afetivos, hollywoodianos e da cultura popular, pelo menos nos últimos 100 anos, nos está adoecendo. Nos está adoecendo porque ele está nos impedindo de tomar parte ativa na construção do amor. A gente quer algo mágico, como são os filmes da Disney, né? Algo que acontece. E não é do campo do trabalho. E por ser do campo do trabalho, ao mesmo tempo que tira um certo romantismo, tira um certo imaginário quase do fantástico que tem no amor, ele nos devolve a responsabilidade e a liberdade sobre o amor. Obviamente a gente não pode decidir assim voluntariamente amar ou não. A gente sabe os processos envolvidos no que a gente chama de amor, pelo menos em psicanálise, repetem, né? Passam pela repetição, passam pelo nosso aprendizado a amar. Eu falo muito para alunos e em outras conversas assim, o amor é um resultado de um processo de aprendizagem, do qual para nós em psicanálise os 5 primeiros anos são os mais fundamentais. A criança do seu nascimento aos 5 anos de idade, ela está exposta de uma maneira quase perpétua, vamos dizer assim, né? 24 horas por dia, a uma aprendizagem muito rápida. Né? A criança se desenvolve fisicamente muito rápido, ela se desenvolve psicamente muito rápido. E ali ela aprende a amar. Então, se eu aprendi a amar de uma determinada forma durante a minha primeira infância, em alguma medida ainda eu não seja senhor absoluto do meu amor, eu tenho uma possibilidade de reaprender a amar. Ou de, pelo menos, ressignificar a forma que eu aprendi a amar.
Quando a gente tira um pouco esse romantismo, e eu não estou dizendo para você, Felipe, ou quem quer que seja deixar de ser romântico, eu acho que é um tamponamento adequado, pode ser uma solução, pode ser uma saída psíquica muito interessante, e a gente tem toda a poesia, toda a música, toda a arte para mostrar isso, e como as pessoas conseguiram produzir muita coisa a partir da ideia do amor romântico. Mas quando a gente tira de cena do amor romântico, a gente recupera a nossa liberdade de amar. Daí a gente já não fica preso a uma ideia quase de destino, né? Mas as mulheres ligam mais para esse amor romântico, né? Me parece. Parece que para o homem, uma relação que funciona bem é aquela que tem uma TV, um sofá confortável e cerveja na geladeira. Né? Enquanto as mulheres querem outras coisas. Elas querem ser amadas, querem receber flores, anéis, de bijuterias e um chocolatinho. Por que as mulheres e os homens é muito diferente? Eu acho que eu vou ampliar um pouquinho a pergunta, né? Pensando aqui num filósofo, ele tem sido importante para alguns psicanalistas também, que é o Alain Badiou, né? Em que sentido homens e mulheres amam diferente? Talvez seja melhor perguntar em que sentido sujeitos diferentes amam diferentemente. Claro, existem estruturas psíquicas assim mais compartilhadas, mas eu não sei se realmente os homens são tão simples assim. Tu não acha? Não acredito que os homens sejam tão simplórios O que assim. tu quer, Cris, para ser amado? Um sofá confortável? Não. Cerveja? Eu estou na exceção. Tá, o Cris é um péssimo exemplo. Eu acho que a exceção é mais o mundo que a gente imagina. Eu acho que tem duas questões aqui. Primeiro, as mulheres não são tão complexas assim, em alguma medida. Ah, tu não conhece a minha, né? Não, eu conheço a minha. E ela tem um certo grau de complexidade. Mas eu acho que esse grau de complexidade não é nem maior nem menor do grau de complexidade dos homens. O que eu acredito é que há uma expectativa social sobre o comportamento masculino. Vamos lá. Acho que existe muita vida psíquica complexa na vida de qualquer homem heterossexual médio, vamos dizer assim, né? O homem da cerveja, do futebol, do sofá. Só que será que a gente tem uma cultura que consegue acolher essa complexidade? Porque, na realidade, tem uma expectativa social que ele seja muito simples, né? Inclusive, as próprias mulheres são educadas, em alguma medida, para produzir esses homens simples e acolher esses homens simplórios, né? Simples entendido, né? Sem essa complexidade psíquica. Eu vejo muitos homens, tanto no consultório quanto em outros ambientes, que, na realidade, eles não têm uma linguagem para expressar essa complexidade da sua vida psíquica. E não tem essa linguagem para expressar essa complexidade justamente porque essa linguagem não lhes foi ensinada. As meninas, a gente permite que elas sejam um pouquinho mais complexas. E a gente aceita, por exemplo, que as meninas, dado toda uma tradição cultural, mas também alguns aspectos aí, até biológicos, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma menina cisgênero, né? Uma menina que vai ter a sua menarca, né? A sua primeira menstruação, há uma expectativa cultural que essa transformação física vá produzir uma transformação emocional e a gente tem que estar preparado para acolher isso. Nos meninos não há isso. A gente pensa no menino como um mini-homem que simplesmente vai expandindo em tamanho. Por outro lado, bom, o inconsciente não conhece contradição, né? Mas por outro lado, a gente permite que os homens se comportem como meninos. Justamente porque a gente não faz essa transição, no caso do desenvolvimento do menino, da educação do menino. Então eu tenho visto muito meninos jovens, adolescentes, jovens adultos, e procuram a clínica, que vêm procurar um analista justamente porque sentem essa complexidade, sentem a dificuldade de expressar isso, dão-se conta que não aprenderam a expressar isso, e pior, às vezes vêm com uma queixa do tipo, quando eu expressei isso, eu não tive acolhida. Fui reprimido, né? Fui reprimido. Fui reprimido pela minha esposa, fui reprimido pela minha namorada, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu pai, pelo meu tio, enfim. Então, essa complexidade do amor, ela é aprendida e a gente ensina ela de uma maneira simplória, grosseira para os meninos. Mas, ô Marcos, como tu vai me dizer que os homens não são simples
diante da situação, da cena, de 4 senhores parados, pasmados, inebriados, diante de uma máquina da prefeitura trabalhando. Eu nunca vi mulheres assim, nessa condição. Eu vou te dar um exemplo. Te peguei agora, hein? Não, em alguma medida, assim. Uma questão. Eu vou dizer o seguinte, eu sou um dos Trapézio. homens e ficam pasmados em frente, assim, eu fico olhando uma obra de engenharia, Gente, assim. Eu passo pela ponte aí de Laguna, né? Ali a ponte Adita Garibaldi, onde eu vou a Florianópolis. E eu fico dirigindo, até um perigo. Eu fico dirigindo e fico olhando, assim, para as colunas, para aquelas linhas lá de metal da parte pencil. O diante da churrasqueira, né? Tem alguém assando uma carne que ela Nossa. ficaria assim. É encantador aquilo, pô. Mas eu vou te contar uma cena, meio Melanie Klein, né? A Melanie Klein é uma psicanalista que começa analisando os próprios filhos, né? Até pela dificuldade de formação naquele O momento. Freud também fez isso, né? Freud também fez certa isso, forma. né? Mas eu tenho meus momentos, Melanie Klein, eu fico olhando para minha filha, assim. Nós estávamos numa festa junina da escola onde ela estuda, né? Ela tem só 4 aninhos, está ali no pré, e havia uma peixaria, né? Um brinquedo um dos mais comuns das festas juninas aí da vida. E ela foi na peixaria, ganhou o prêmio e foi lá, veio feliz com um quebra-cabeça. Olha. Aí ela foi de novo na peixaria, dela volta feliz porque ela ganhou uma boneca. Aí ela queria ir de novo, ela ganhou outro quebra-cabeça. Aí ela foi uma 4ª vez, ela ganhou outra boneca. Aí ela pediu para ir uma 5ª vez. Pra desempatar. Eu disse, não, talvez. Eu disse, filha, por que você quer ir tantas vezes? Você já foi, você já ganhou 4 presentes, você não acha é muito? Não, é que eu quero ganhar um carrinho igual do fulaninho e eu não ganhei. A professora que estava dando os presentes, né, ela selecionava pelo gênero da criança. Então, eu vou dar quebra-cabeças e bonecas para as meninas e para os meninos eu vou dar carrinho, vou dar caminhãozinho. E ela queria um carrinho verde, né, mais especificamente o verde. Então, é óbvio que o menino que a vida toda ganhou o carrinho verde vai crescer e vai ver o carro da prefeitura parado, a obra, e vai se encantar. E aquela menina que quis o carrinho verde a vida toda, mas sempre recebeu não, porque aquilo não dizia respeito a ela, pode ter até uma certa resistência a esses equipamentos quando cresce, né? O que, para mim, é fundamental quando a gente fala de educação de crianças, e vale dizer, né, a psicanálise não é uma prática normativa, né, a gente não quer ensinar ninguém a como educar filhos, não se trata disso. Se algum psicanalista está querendo educar seus filhos, caia fora, porque não é o nosso papel. Para isso existe a pedagogia, para isso existem outras abordagens da psicologia, existe a psicologia educacional, a psicologia do desenvolvimento, por aí vai. Mas o segredo, por assim dizer, ou o diferencial que a psicanálise lança no olhar da educação das crianças é: cada criança é singularmente única. E nós precisamos ouvir as crianças. E a tua menina ganhou o carrinho? Ganhou o carrinho, porque daí eu fui falar com a professora. Eu digo, ela quer ganhar um carrinho, dei um carrinho para ela. E ela ganhou? Ganhou e abandonou todos os outros brinquedos e foi brincar com um carrinho, ela e outro colega. E era verde? E era verde. Tinha que ser verde. Eu acho que eram todos verdes. Mas escute, tu falou sobre psicanalistas educar as crianças, ligaram um alerta nesse sentido, né? Mas a Ana Freud fez um pouco isso, não fez? Fez, mas é um pouco diferente, na minha opinião, né? A Ana Freud era alguém que veio, filha do Freud, começa por aí, obviamente, mas alguém que a formação dela não foi na medicina naquele momento, a formação dela foi na educação mesmo, numa pedagogia emergente. E o que a Ana Freud faz, num primeiro momento, é usar os insights da psicanálise em processos educacionais. E daí eu acho que nós estamos num caminho muito justo, muito adequado para o trabalho psicanalítico, né? Você não quer normatizar as crianças, você não quer dizer faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo. Mas alguns insights da psicanálise são de uma contribuição riquíssima para o processo educativo. Primeiro de todos, né, que é o mais controverso até hoje, passado já 120 anos da publicação sobre os 3 ensaios, dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade do Freud, é de 1905. Freud descobre a sexualidade infantil. Todas as vezes a gente fala isso ainda hoje, já vem todo um pânico moral, hoje ainda mais do que em tempos anteriores, né, mais em Viena.
quando a gente está falando de sexualidade infantil, a gente está falando, e a criança ela já nasce como um ser, em alguma medida, dotado de demandas, capaz de sentir prazer e desprazer, um ser afetivo, né? Quando a gente está falando de sexualidade, a gente não está falando em primeiro lugar ou unicamente da expressão genital dela, né? Esse é a grande marca da psicanálise, né? A psicanálise não é sexologia. Uhum. É importante separar isso, né? Sexologia, sim, que é uma prática médica ou psicoterapêutica ou educacional sobre a relação sexual. A psicanálise é uma prática de cuidado que parte da sexualidade. A gente é ser afetivo. Psicanalistas transam. Alguns, sim, há relatos. Mais do que isso, né? O Freud, em alguma medida, ele vai dizer um bom psicanalista, ou alguém que vai ter uma prática clínica boa, é alguém que é satisfeito sexualmente de alguma maneira. Ser satisfeito sexualmente não é transar, ou transar muito, ou transar pouco. Ser satisfeito sexualmente é estar de bem com a sua sexualidade, na medida que é possível estar de bem. Uhum. Isso, claro, pode incluir uma relação sexual saudável. Mas os insights da psicanálise são por aí, né? Você descobre que a criança tem sexualidade, ela tem afetividade. Você descobre que a criança está num processo de aprendizagem de amor. Você descobre que o sujeito humano é radicalmente singular e que, ainda que hajam estruturas psíquicas, sociais, culturais compartilhadas, cada sujeito é um singular, cada sujeito é um e tem que ser tratado como um. Uhum. Poxa, isso para a educação é fantástico, né? Muito bem. Então vamos entrar no tema do nosso encontro de hoje, né? Que a gente começou no Morango do Amor e foi indo para sim. todos os lugares, né? Mas a psicanálise ainda precisa de psicanálise? Ela ainda é emergente? Para que escreve esse negócio? Eu não sei se a pergunta, ou melhor, se a resposta eu vou te dar ainda se precisa da psicanálise, né? Mas sim, a psicanálise tem seu lugar, sem dúvida. Está havendo uma redescoberta do saber psicanalítico e é curioso, né? Toda redescoberta do saber psicanalítico, ela sempre vem com uma frente de combate à psicanálise. Uhum. Então a gente vê isso acontecendo simultaneamente e do ponto de vista da história do movimento psicanalítico é muito interessante, né? A gente tem uma série de práticas, uma série de teorias, uma série de métodos que questionam muito a psicanálise, mas, por outro lado, a gente vê uma revigoração desse saber, um número crescente de formação de analistas que mostra, e algum espaço ela tem. Se ela está sendo desejada, algum espaço ela tem. Na realidade, talvez aí seja a principal característica da psicanálise e mostre que ela tem um espaço, sim, que a psicanálise é uma prática sobre o meu desejo. E as pessoas estão preocupadas sobre o que estão desejando. Tu acha que as pessoas estão desejando menos ou mais? Acho que as pessoas... bom, toda frase generalista é um problema, né? Mas acho que as pessoas estão desejando menos. É uma diferença crucial, já presente em Freud em alguma medida, mas muito explicitada por Lacan, né? Por Jacques Lacan, na França, na década de 60, entre o desejo e o querer, né, de outro lado, a demanda, né? As pessoas querem muitas coisas. Uhum. E muitas vezes querem essas coisas para fugir daquilo que de fato desejam, né? O desejo está no campo da singularidade, do bancar a própria história, né? Eu acho, e aqui a gente começa a perceber porque talvez tantas pessoas estejam procurando. O querer, a demanda, está no campo do coletivo, está no campo do social, está no campo de espelhar aquilo que o outro quer que eu queira, né? A demanda ela sempre é muito histérica, né? Me ame, por favor, e me diga o que eu preciso fazer para você me amar. Mas quando você me ama, eu não suporto esse amor. Uhum. Quando você me ama, isso se torna algo terrível, sufocante. E as pessoas estão muito nisso, né? É o morango do amor, é o bebê, é o carro, é a casa, é a viagem, é uma determinada aparência física. Eu quero porque tu queres, né? Mas poucas pessoas parecem que estão tendo coragem de bancar aquilo que querem, aquilo que desejam de fato, né?
Ô, Marcos, e qual é a relação, assim, que é uma relação muito difícil de tirar, quase um nogórgio aí, muito imbricada, entre o desejo que é meu e o desejo que é do outro? O olhar que é meu e o olhar que é o outro. Onde que tá o meu lugar aí, né? Aquilo que eu quero é verdadeiramente meu ou aquilo que eu quero tem alguma coisa do outro? Na realidade, essa é a pergunta do trabalho psicanalítico, né? O que é meu, né? O que é do O outro? que é meu e o que é do outro, né? O quanto eu desejo ou o quanto eu estou repetindo aquilo que me foi dito, né? Vou contar uma história aqui de uma pessoa, né? Que creio que não é possível reconhecê-la, né, pela história. Esse menino era criança e uma tia dizia assim, ele vai crescer e vai ser padre, porque não tem padre na família. É o Cris. Não, Mas é muito próximo. Muito próximo. Aí outra tia disse, não, ele vai ser advogado, porque ele fala muito bem. A outra não, porque ele vai ser médico, não sei o quê. E um dia a mãe responde às tias e diz, vocês parem de dizer isso, porque o meu filho vai ser professor. Foi um professor meu e ele contava publicamente essa história, então eu posso contar. E professor até hoje, deve estar se aposentando, se tornou professor. A mãe disse, o meu filho vai ser professor. Em alguma medida, a gente sempre é a continuidade do desejo daqueles que cuidam de nós. Aquilo e em psicanálise a gente chama de pai e mãe, né? Mas pai e mãe não é necessariamente o pai biológico ou a mãe biológica. Pai e mãe são as figuras da lei e do cuidado, né? Que nem necessariamente precisa ser representada por um homem e uma mulher, né? Dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher sozinhos também podem fazer esse jogo de lei e cuidado, né? O nosso desejo sempre, em alguma medida, reflete aquilo que foi desejado por nós, né? Uma criança só nasce porque ela foi desejada pela mãe, né? Em alguma medida foi desejado pela mãe, ainda esse desejo seja conflituoso, ainda esse desejo seja, o desejo da mãe seja carregado de culpa, de medo, de vergonha, enfim, mas em alguma medida ela desejou aquela criança, né? Ela manteve aquela criança. Se eu fui cuidado, se eu crescia, porque alguém desejou cuidar de mim, né? Minimamente seja, de novo, sempre carregado. Quando a gente chega no consultório, a pergunta que a gente faz, e a partir desse exemplo que eu dei, eu sou professor, a minha mãe disse, eu vou ser professor, ou eu vou ser professor, de fato, eu quero ser professor, eu desejo ser professor, como eu visualizo a minha vida, né? Poxa, a psicanálise talvez seja uma das únicas práticas, e eu vou colocar aqui no grande leque, né? Uma das únicas práticas terapêuticas. Se a gente for a fundo, a gente vai entender também que psicanálise não é terapia em estrito senso, né? A terapia ela pressupõe uma lógica da doença e da cura. A psicanálise, em alguma medida, ela ultrapassa a lógica da doença e da cura, ainda que haja uma certa cura em psicanálise. Mas a psicanálise é uma das únicas práticas terapêuticas que dá espaço para essa pergunta e que oferece ferramentas para o paciente ou para o analisante, né? Há uma discussão se a gente chama de paciente ou analisante, eu acho que há uma diferença, que oferece ferramentas para o paciente ou para o analisante de entender se ele deseja aquilo de fato, né? Muito bem. E aí, você está curtindo o nosso encontro de hoje? O assunto começou no morango do amor e foi para o olhar do outro como constituinte do próprio sujeito ou não. E o assunto é esse, a psicanálise é isso, a gente vai e volta, dá outras voltas e talvez chegue no mesmo lugar ou chegue em lugar nenhum, né, Marcos? Pode ser isso também, né? Lugar nenhum, e reconhecer estar em lugar nenhum já é muita coisa. Como dizia o Lacan, né? O desejo do vazio, não é? Desejo do vazio. Muito bem. Vamos então para um rápido apoiador cultural e logo nós voltamos com mais Marcos, psicanálise e esse pupurri de ideias. Até lá! Muito bem, então, estamos de volta com mais um Sextando no Divã. Fizemos a pausa dos cigarros e feromônios, né? Agora fumados e turbinados, estamos aqui preparados para mais um bloco de bobagens e não bobagens, talvez. Tu gosta de falar bobagens? Não é, eu gosto, né? Eu falo sem perceber e falo.
E a psicanálise tem uma explicação para isso? Tem, né? Eu acho que a primeira explicação é que na bobagem a gente acaba falando bastante sério, né? Os xistes do Freud? Os xistes do Freud. E mais isso, né? O Lacan percebeu que o próprio processo psicanalítico, e talvez por isso é um tanto difícil fazer entender porque a psicanálise não é terapia, mas passa por aí. O Lacan percebeu, e o trabalho do analista é da ordem do xiste, da piada, do humor. Inclusive até eu escrevi um artigo uns anos atrás sobre o humor em Freud, né? No humor a gente revela, e parece uma coisa lugar comum, mas não é lugar comum, né? Isso foi elaborado na psicanálise primeiro e depois se popularizou. No humor a gente fala e elabora coisas e não falaria frente à censura que a gente mesmo se faz. A censura é uma coisa que está aí operante o tempo todo, né? A censura está nos dizendo não fale, não diga, não pense. O superego. É o superego, né? O superego é um imperativo que nos atravessa a todos, né? E o superego está dizendo não faz, não diz, e no humor isso escapa. Falar bobagem é importante e interessante, né? No processo analítico, quantas vezes a gente deixa, né? E eu falo aqui do meu processo como analisante, deixa de dizer alguma coisa porque isso é bobagem. Mas muitas vezes na bobagem é que está o ponto mais importante da tua análise. Vou soar estúpido, né? Vou soar estúpido. E daí, e talvez esteja aí algo que faz a análise tão importante. No divã eu posso ser estúpido. No divã é um espaço em que a minha estupidez, a minha ignorância, a minha incapacidade, a minha impotência, ela aparece sem ser julgada. Ela aparece para ser acolhida, para ser elaborada, para ser ressignificada. E a gente não vive numa cultura de impotentes. A gente não vive... E pode parecer absurdo para algumas pessoas que nos ouçam, a gente não vive numa cultura da estupidez. Porque mesmo aqueles que se acham... aliás, aqueles que aparentemente estão falando coisas absurdas, estúpidas, de um certo ponto de vista aí científico, técnico, realmente podem ser absurdas e estúpidas, mas eles não se acham estúpidos. Eles se acham e estão em posse de uma revelação, de um saber, de um conhecimento escondido, né? Então a gente não vive na cultura da estupidez, a gente vive na cultura da performance, na cultura do saber, né? Da fantasia de que se sabe. E na psicanálise a gente desmonta essas fantasias de saber, essas fantasias de potência, né? Quais os dois melhores autores franceses para se antes de dormir? Os dois. Um não vai passar pela psicanálise. Ou vai, né? Não sei. Não, né? não, é uma piada, tem que falar que não sabe. Ah, tá, não sei. Não sabe. Camisola. Camisola, olha só. Perfeito. Boa. Boa. Depois sua nota que dá pra usar. Camisola, tá bom. Essa foi boa, Cris? A voz da consciência não gostou muito. É meu superego, entendeu? Minha censura. Eu falo uma besteira e ele logo se expressa. Besteira. O superego ou o editor da vida, né? O editor da vida? Deus ocupa um pouco esse lugar, talvez? No nosso imaginário, sem dúvida, né? O Lacan vai dizer que Deus não está morto, né? Ao contrário, diz a filosofia alemã, Deus é inconsciente. E vale dizer que Lacan era razoavelmente católico, né? Ele vem de uma família tradicional, uma família bastante católica, francesa, e ele mantém-se em alguma medida católico. Então não é uma afirmação religiosa, né, dizer que Deus é inconsciente, mas é uma afirmação psíquica, né? Deus ocupa imaginariamente esse lugar daquele que censura, daquele que... E mais do que censura, daquele que autoriza. Porque, na realidade, muitas vezes a pessoa vem para o setting analítico, vem para a psicanálise com a fantasia de que eu vou romper, acabar, tirar as minhas censuras. E, na realidade, não se trata disso, né? O trabalho analítico é um trabalho de autorização.
E a palavra autorização vem de autor, né? Eu Uhum. assumir a autoria daquilo que eu faço, eu me colocar como autor das minhas ações, como autor do meu desejo. A culpa não é mais do pai e da mãe, né? A culpa não é mais do pai e da mãe, né? É o que todo neurótico gosta de falar repetidamente. Se minha mãe não tivesse feito isso, se meu pai não tivesse dito aquilo, Foi porque Deus quis. foi porque Deus quis. Né? Então Deus ocupa esse lugar da autorização, esse lugar da autoria. Esse imaginário que tira de mim a responsabilidade Uhum. por bancar minha própria vida. Deus é o pai maior, né? Deus é o pai, ou a mãe, em algumas culturas Uhum. também, né? E tu não acha que o cristianismo deu certo porque é a religião do filho? O cristianismo deu certo por muitos motivos, assim. né? Marketing, talvez. Em alguma medida, né? Eu acho um pouco perigoso a gente fazer uma leitura meramente psicanalítica do cristianismo, muitas vezes, né? E às vezes a gente percebe em algumas pessoas, alguns autores, uma tentação nesse sentido. Acho que tem razões sociológicas, políticas, até, e você falou, em certo sentido, de marketing, né? Mas tem algo na teologia cristã que é diferente de outras religiões, que é isso, né? É ser a religião do filho. E um filho bastante neurótico, né? Vai dizer, aliás, o Zizek, que é filósofo esloveno e também psicanalista, Jesus é bastante histérico em alguma medida, né? Alguém que se coloca num lugar de identificação com o pai, mas se coloca num lugar de identificação com o pai para ser desejado como o pai é desejado. Mas tem algo de horizontal no cristianismo. Existe mais do que uma obediência cega ao pai, que em alguma medida é a característica do judaísmo, e a gente não pode esquecer, o Freud é judeu, e ele vai fazer as pazes com o seu judaísmo lá no fim da vida, num texto chamado Moisés e o Monoteísmo, né? Fazer as pazes, ou fazer as contas, pelo menos, prestar contas do seu judaísmo. No judaísmo é uma religião da obediência, uma religião da lei. O cristianismo é uma religião da comunidade de irmãos, né? Bonito isso, né? Inclusive, alguns estudos vão mostrar que os cristãos do primeiro século ali, eles eram perseguidos por dois motivos, pelo incesto e pela antropofagia. Né? O incesto porque chamavam uns aos outros de irmão, e aí casavam-se entre si, né? E a antropofagia porque com alguma frequência eles comiam e bebiam o sangue de Jesus. Né? Então, tem um lance aí do simbólico também, né? Tem um lance do simbólico, né? Nesse sentido, e mais o simbólico, um lance também do imaginário, que são as imagens típicas da rebeldia, da revolução, né? Sempre são essas acusações, né? O incesto é a acusação que mais paira sobre cada um de nós, né? O Freud vai perceber isso. Acusação que nós mesmos nos fazemos, né? E é isso que causa uma resistência muito grande à psicanálise até hoje, que é uma teoria fundada sobre a ideia de um desejo do filho pelos pais, e há um desejo parental também, né? Os pais desejam seus filhos como posse sua, como coisa sua, né? E um desejo e beira, sem dúvida, o incestuoso. Aí a gente fala isso e já cria aquela reação, né? Não, você vai me dizer que eu quero ter relações com a minha mãe, meu pai. Não se trata exatamente disso. Se trata que a figura de afeto passa por ali, a formação do amor passa por ali. Então, o incesto, a antropofagia, esses tabus antropológicos que o Lévi-Strauss, né, o famoso antropólogo francês, o Claude Lévi-Strauss, que esteve no Brasil e se considerava, em alguma medida, discípulo de Freud, isso é interessante. O Lévi-Strauss vai dizer, nasce a cultura quando há o tabu do incesto, né? Então, tudo há no imaginário da rebeldia, né, do subversivo, no imaginário daquilo que não é digno de confiança, é um imaginário que passa pela ruptura daquilo que funda a sociedade. O Lacan bebeu muito do Lévi-Strauss, né? Muito, bastante. A gente tem um Lacan pré-Lévi-Strauss e um Lacan pós-Lévi-Strauss. Inclusive tem um livro muito interessante, eu não estou me recordando do título, mas se não me engano o autor é Marcos Zisiopoulos, que é um psicanalista francês de origem grega, que fala sobre essa virada no pensamento de Lacan, né? Se não me engano é Lacan e Lévi-Strauss o nome do livro. Criativo.
Direto, né? Eu gosto de títulos assim. Acho pobre. Eu gosto de títulos assim. Mas que curioso, porque voltando um pouco mais, você estava falando do xiste, tu colocou uma questão que o senso comum então toma uma posição que é teórica para o Freud, de que é a partir então da piadoca que a gente conta uma verdade, alguma coisa assim, né? E por isso podemos entender de que o Freud foi, aos poucos, se espraiando pela cultura popular. Né? Hoje, então, é incontornável a ideia de se ler Freud no discurso do bar, às vezes, né? Eu fiz isso, mas foi inconsciente, né? Eu tenho um trauma, o Édipo. De que medida a gente está falando, lendo, interpretando Freud no dia a dia? Deixa eu só fazer uma correção. O nome do autor do livro Lacan Lévi-Strauss não é Ziziopoulos, esse é outro autor que me veio, mas sim Marcos Zafiropoulos. Esse xiste aí, por quê? Eu sei, vou dar conta para minha analista disso. Ok. Mas, sim, há um Freud da cultura popular, né? Inclusive, assim, é uma das armas de acusação contra a psicanálise, né? Vai se dizer, olha, a psicanálise ela foi importante na história da psicologia, teve seu papel, ela teve um grande impacto cultural, mas hoje, como uma prática terapêutica, ela já não é funcional por N motivos, né? Eu acho que isso é uma bênção e um problema, né? Essa popularização de Freud. Ela é uma bênção, vamos dizer, para usar esse significante religioso, na medida de, em algum momento e até certo ponto, a psicanálise cumpriu um papel social. Não dá para não deixar de perceber o dedo da psicanálise, ou pelo menos o dedo do pensamento de Freud na revolução social, sexual, cultural da década de 60. Vou dar um exemplo, foi considerado um dos autores da revolução sexual, que foi o Marcuse, né, o Herbert Marcuse, filósofo sociólogo alemão da escola de Frankfurt. Era um leitor voraz de Freud, inclusive escreveu obras importantes sobre Freud. Então, a psicanálise cumpriu um efeito na cultura, né? Mas é uma espécie de maldição também, é uma espécie de problema, porque o Freud popularizado não é o Freud da teoria. A psicanálise popularizada não é a prática psicanalítica, né? Os norte-americanos têm uma expressão que eu acho interessante, é a pop psychology, né? A psicologia pop, popular, né? A pop psychology é a versão do saber da psicologia que permeia a cultura. Existe uma espécie de uma pop psychoanalysis, né? Uma psicanálise pop, que às vezes acaba afastando, inclusive, as pessoas do trabalho analítico, por acharem que eu vou lá falar do meu pai, da minha mãe, o analista vai dizer que eu quero transar com a minha mãe ou com meu pai. Ou quase não fala, né? O analista calado. Ou o analista não fala, ele vai só me ouvir, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim. Todo analista é meio doido? Todo ser humano é meio doido, né? É a grande pergunta da psicopatologia, né? Onde está a normalidade, né? Talvez o psicanalista, outras figuras do pensamento, né? O filósofo, por exemplo, ele é visto como alguém um pouco doido, justamente por ser alguém que reconheça esse lugar que ele ocupa, né? Que é um lugar de incerteza. Eu gosto de dizer que, se a gente for falar de psicanálise de fato, né, da teoria, a gente se torna incompreensível não porque a teoria é difícil, mas porque as pessoas têm uma resistência às incertezas que a teoria causa. De fato, a psicanálise ela quer nos empurrar para um lugar de incerteza. E, de novo, aquilo que eu dizia um pouquinho antes, né? Uma cultura que não aceita as incertezas. Uma cultura que quer certezas o tempo todo. E aí temos aí os 5 passos para isso, né? 7 passos para aquilo outro, já demonstrando assim que o caminho é muito certo, né? Desde que galgue com alguma dedicação, você então terá um resultado. Na psicanálise não é bem assim. Na psicanálise o resultado é imprevisível sempre, né? A psicanálise é uma prática de cura. Há cura em psicanálise? Sim, há cura em psicanálise. O que é a cura, né? Agora, vamos lá, o que é cura, né?
Inclusive a própria palavra cura, né? Em latim, cura significa cuidado. Quando eu falo em cura psicanalítica, eu digo que o meu analisante chegou a um momento em que ele pode se responsabilizar por si mesmo. Uhum. Que ele pode bancar o desejo dele sem causar sofrimento a si e sem causar sofrimento aos outros, que é muito importante, né? Também a prática analítica não é agora eu vou fazer tudo que eu desejo e ferre-se o mundo, né? Não é isso. Há uma ética também nesse sentido, né? Muito bem. Agora, cura no sentido da retirada do sintoma, da retirada do sofrimento, é uma fantasia, né? Até porque, por vezes, esse sofrimento é da ordem do existir. O sofrimento é da ordem do existir, né? O sofrimento caracteriza a existência humana. A diferença é que há sofrimentos provocados, há sofrimentos que me paralisam, que me impedem de viver, mas há sofrimentos que fazem parte do meu dia a dia. A questão é, quando as pessoas aproximam-se da psicanálise, seja na função de analisante, seja no lugar de um analista em formação, que imaginário que elas têm, né? Eu não sei se a popularização da psicanálise no Brasil, que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, ela não passa por esse imaginário de uma prática que vai resolver meu sofrimento. Marcos, estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, mas antes do derradeiro final, antes de eu te dar alta desse encontro, né, eu quero saber de ti, em quais 3 divãs tu deitaria? Quais os 3 analistas assim que tu pensa, olha, eu queria ser analisado por esse cara, naquela lá, quem são essas pessoas? A pergunta ficou clara, né? Ficou bem clara, okay. tá? Vamos lá. É uma pergunta difícil, tá? Por isso que eu a fiz. Por isso que você a fez. Isso é bem psicanalítico, né? Colocar as perguntas difíceis. Primeiro, minha analista, se ouvir isso daqui, quero continuar no seu divã, não se preocupe. Nada pessoal, né? Nada pessoal, mas tirando a minha analista... mas é quem tu quer, né? Ela já está. Não é onde eu já estou. Então tá bom. Você mexe do negócio aí. Vale dizer, né, para quem nos ouve, tem... A relação analista é uma relação de amor, né? Há uma transferência de amor, há uma transferência de desejo ali entre aquele que deita no divã e aquele que ouve, né? Então, em alguma medida, o analista é alguém que você ama, né? Não precisa justificar, não vai ficar braba. Mas vamos lá. Eu não estou justificando, não. Não, só para entender porque as pessoas... Deixa eu falar um segredo. O Cris também ama a tonalista. Ele a conhece. É uma pessoa maravilhosa. Ele adora ela. Mas vamos lá. Quem eu não gostaria de ser analisado de maneira nenhuma? Eu quero começar por isso. Tá, ok. Jamais, se eu tivesse uma possibilidade esotérica, transcendente, de ser analisado pelo Freud e pelo Lacan. Deveria ser algo... Que absurdo. Deveria ser uma presença... como é que eu vou dizer assim, gigantesca, né? Corajosos esses primeiros analistas, assim, e passaram pelo divã deles. Mas tem analistas no Brasil que eu gosto bastante, né? Eu acho um analista que, se eu não estivesse, a minha analista seria alguém que eu procuraria, é o Daniel Omar Pérez, né? Professor da Unicamp. Meu analista. É seu analista, né? Uma pessoa que eu tenho um respeito profundo, assim, e alguém que conhece da teoria psicanalítica. Eu também tenho por ele, não sei se ele tem por mim. Mas... A gente nunca sabe, né? Essa é a incerteza do amor. Alô, Daniel, um abraço. Outro analista que eu acho bastante interessante, que é inclusive membro ali do nosso movimento psicanalítico, nosso membro honorário, é o professor Jorge Cesarino, assim, de Curitiba. Também um analista com uma história, uma caminhada muito bonita na psicanálise. Ele está em Curitiba, mas ele é catarinense, né? Exatamente. Eu sempre achei que ele fosse argentino. Exatamente. Ele é catarinense, agora a cidade eu não lembro, mas do nosso interior catarinense, né? E tem um cara que começou analista, mas e terminou em outro campo, que eu considero muito interessante, que é o argentino de origem suíça, o Pichon Rivière. Que é um dos fundadores do campo da psicologia social latino-americana e tal, que foi um cara em psiquiatria, psicanálise, aí depois vai para psicologia de grupo e psicologia social. Me parecia, assim, ao ler os textos do
do Pichon Rivière, que é um cara que, ao mesmo tempo, aberto à singularidade, mas é capaz de entender o analisante em situação, né? O quanto o mundo à volta também é importante para a constituição da pessoa, né? Do sujeito. Mas todos por aqui, né? Todos por aqui. Por quê? Você é apenas um garoto latino-americano? Apenas um rapaz latino-americano. Talvez haja uma espécie de orgulho nacionalista pan-latino no meu coração, assim. Tá, mas e alguém de fora? Vamos lá, vamos tentar ampliar um pouco o negócio aqui. Vamos ampliar um pouquinho. Vamos lá, o vamos pra negócio? Europa. Vamos pra Os Estados Europa. Unidos não tem psicanálise. Vamos pra Europa. Não, tem um cara, acho muito interessante nos Estados Unidos, é o Bruce Fink. Né? Peter Gay. O Peter Gay, mas acho o Bruce Fink ainda mais, né? Foi um cara que deu uma sistematizada, né, na técnica psicanalítica. O Bolas também, né? Também, em alguma medida. Tem um cara na Itália que eu acho muito interessante. Então, vou te dar um europeu. Tá, vamos lá. Que é o Massimo Recalcati. Até recomendo quem gostar de ler em italiano e souber ler italiano. Tem um livro dele chamado L'Homo Senza Inconscio. O Homem Sem o Inconsciente. O Massimo Recalcati, ele tem repensado um pouco a prática psicanalítica para esse tempo, onde justamente é aquilo, eu digo, né, a nossa subjetividade ela vem sendo destituída, a gente vem perdendo a capacidade de elaborar uma linguagem para falar do nosso sofrimento. Então, como analisar pessoas assim? Eu acho que essa pergunta é fantástica. Agora, um cara assim, europeu, que eu acho que seria muito interessante uma análise, embora ele não conduza mais análises, é o Slavoj Žižek. Eu ia chutar um Žižek. Acho que tem cara do Žižek. Talvez eu seja um pouco Žižekiano ao fim das contas, assim. Eu acho que a ligação que o Žižek faz na obra dele entre a psicanálise lacaniana, a teoria social e a filosofia é algo da ordem da genialidade. Claro, eu já vi alguns comentários muito negativos da obra do Žižek, né? Que ele é um filósofo para os tempos da mídia, né? Um cara caricato, né? E muito expressivo e cheio de piadas e xistes. Mas em alguma medida eu acho que tem algo de muito analítico nisso, né? A própria figura dele causa um efeito. Tem algo do ato analítico, né? Do pôr em movimento. O que me incomoda nele é os xistes, assim, de ficar se coçando o tempo todo. Os tiques, né? Esse negócio me incomoda um pouco, assim. Ele tem cara de quem é de movimento social, bebe cachaça com coxinha, assim. Tem meio suado, parece, meio sujo. Talvez. Note isso. Mas é um eslavo, né? Os eslavos são mais populares, aparentemente, assim, né? Não sei, pode ser. Os eslavos são mais da rua, do suor. Bom, eu definitivamente não sou um eslavo. Mas escute, como é que foi a tua segunda vez comigo? Foi tão bom quanto a primeira? A primeira vez é sempre melhor, tá? Porque é o seguinte... Eu me entrego mais a primeira vez. Não só isso, né? O beijo, importa o primeiro beijo. Tá? Todos os outros são só uma repetição do encanto do primeiro beijo. Tudo o resto é capitalismo e perversão. O resto é perversão. Mas na fala, no encontro também, todo encontro que é mais sofrido e mais tenso e mais angustiante e por isso mais prazeroso, é o primeiro. Mas isso em nada diminui a alegria do segundo. O primeiro foi melhor? O primeiro foi melhor. Então não vai vir mas mais também, o segundo também foi gostoso. Não, tu não vai vir mais também, pronto. Felipe, e aí, pessoal, curtiu? Antes de vocês terminarem, olha, a voz da consciência. Eu gostaria de Seja bem-vindo. Eu gostaria de vocês fazer vocês serem cancelados. Sim. Eu gostaria de perguntar pro professor como é lidar todo dia com marxistas, também conhecidos como putas e maconheiros. Claro que contém ironia. Sim. Contém ironia. Isso também contém ironia. A gente precisava daquele selinho, né? Alto em ironia e humor duvidoso. Acho que resolveria problemas meus. O que me alegra, Cris, é que eu não sou tão importante assim para ser cancelado, né? O psicanalista de interior, o intelectual do interior, olha, expressão parece uma contradição, né? Ele está à margem do cancelamento. Isso é uma delícia, né? Mas a teoria marxista, ela tem uma importância gigantesca, né? Tanto no campo das ciências humanas quanto no desenvolvimento político brasileiro. A minha pergunta é: quantos marxistas nós temos de fato no Brasil, né? Sabe, pelo menos a minha prática, eu acho isso é um alerta para todos, né? Tanto para analistas quanto para pacientes e analisantes. A prática política não me importa na minha prática analítica, né?
A gente atende pessoas das mais diversas tendências ideológicas, e o importante é a pessoa assumir a sua subjetividade, né? E todas as pessoas têm subjetividade ou são capazes de se subjetivar, né? Agora, no Brasil, o que nós temos de marxistas? Eu me questiono, eu acho que há uma fantasia de que é um país repleto de marxistas que querem acabar com a família e não sei o quê. Fantasma do comunismo. O fantasma do comunismo. O quanto desse fantasma representa de inseguranças que são derivadas, claro, da nossa condição econômica, claro, da nossa condição social, mas são derivadas da nossa, vou chamar assim, pior pobreza, que é a pobreza de vida subjetiva, né? É um país carente de arte, porque a arte é desvalorizada, a arte é mal vista, é um país carente de literatura. Entre os 10 livros mais vendidos do país, no momento, 5 são livros de colorir para adultos. É um país carente de interpretação de texto. E quando essa vida subjetiva não é possível, um fantasma vem ocupar o lugar dela, né? E quem teme o marxismo, o comunismo, é a classe média, né? Uhum. E é aquilo, os caras têm medo de que, sei lá, o comunismo vá tomar o meu Peugeot 206 parcelado. Uhum. O que é isso, né? É um medo absurdo, da ordem da paranoia, talvez, alguma coisa assim. É um medo que vem no lugar do outro medo, né? O nosso medo fundamental, psíquico, é o medo do desamparo. Né? Sentir-se desamparado, sentir-se desprotegido, sentir-se sozinho. Como é muito difícil elaborar isso singularmente, entender como no meu processo isso faz ser quem eu sou, é muito mais fácil eu projetar nessas figuras. Eu não sei localizar muito bem onde estão. Onde estão os comunistas? Quem são? Do que se alimentam? Como vivem? Vamos lá para essa fantasia que a gente tem aqui, a gente vive num governo comunista. Nós nunca estivemos nem perto de um governo comunista do Brasil, né? A gente tem social-democratas uma tendência um pouquinho mais à esquerda, uma esquerda liberal, talvez, mas comunistas nós não tivemos nem perto. Talvez o único comunista, um chance, né, foi um cara chamado Luiz Carlos Prestes. O tenente Prestes, de fato, foi alguém que teve relevância política e comunista, enfim. O que isso vai causar subjetivamente em nós é uma pergunta que é difícil de imaginar. Para onde nós estamos indo? Né? E eu vou responder a parte da questão que o Marco se esquivou, né, que é sobre as putas e os maconheiros. Eu acho que há putas e maconheiros de modo ambidestro, tanto na direita quanto na esquerda. Eu acho que é isso, né? E eu também acredito que vocês atendam tenham muitos pacientes ideológicos, de várias ideologias, porque a partir do momento que você já se autodenomina ideológico, você está precisando de análise. Sim. Acho uma perfeita colocação, Cris. E tem outra coisa, né? Se fala muito do moralismo da direita, né? Mas se deixa falar também do moralismo da esquerda. Eu acho que o moralismo ele não é uma propriedade de nenhum grupo ideológico, no nosso país, pelo menos. É ambidestro. Só que o moralismo da esquerda ele é diferente, né? O moralismo que quer respeitar teus pronomes, mas não te respeita como pessoa, que tem determinadas pautas, que olha no cara da direita e vê todo mundo na direita como perverso, né? Então, existe isso também. Acho que todo mundo poderia fazer uma análisezinha, né? Eu não divido, ultimamente, depois que a extrema-direita saiu do armário, eu não divido mais o país em direita e esquerda. Eu divido o país em altruístas e egoístas. Muito bem, acho que é uma definição válida. Muito bem. Voz da Consciência, é isso hoje. Obrigado pela participação. Terá mais nos próximos episódios. Sempre pertinente. Meu querido, muito obrigado. Espero que você volte e que a terceira vez, às vezes ímpares, sejam tão boas quanto às vezes pares. Eu acho que a saudade pode criar uma fantasia e torne a próxima vez mais gostosa. Vou te deixar mais saudoso, então. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido.